Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje temos sol e tá frio mesmo assim, mas temos sol, então tá maravilhoso. O céu já tá mais azul, então tá tudo lindo aqui. Hoje vamos conhecer daqui o lado da cidade, onde fica a Torre de Belém, o Padrão do Descobrimento, o Museu Mate, que nós já vimos. E agora, nossa primeira parada vai ser no Museu dos Coaches, que são as carruagens que eles usavam antigamente. Dizem que é muito bonito, não sei, mas vou gravar tudo aqui pra vocês verem e espero que vale a pena, porque ele é bem grande. Eu achei que ia ver o Marçal. Você achou que o quê? Ia ver o Marçal. Você achou que era do coach? Não, 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 não. Vamos ver carruagens. Então, bora lá com a gente. Esse museu abriga um dos maiores acervos de carros da nobreza. Ele abriga mais de 80 carruagens e é patrimônio nacional. Fica localizado em Belém e um dos pontos turísticos mais famosos da região. Se você tem o Lisboa Card, essa é uma boa notícia para você. Esse museu sai gratuito. Gente, se vocês encontrarem esses totens, ó, tá escrito H2O, tá vendo? Vocês podem encher a garrafinha de vocês e beber. A gente comprou essa garrafa aqui porque ela você consegue amassar e ela fica bem pequenininha pra guardar dentro da bolsa. Né, amor? É que você não vai esvaziar agora, né? Queria jogar fora, dá pra ver. Deu pra ver, deu pra ver. E agora estamos passando pelo Jardim Vasco da Gama, que é bem bonitinho. Ele tá com aquelas arvorezinhas de inverno, sabe? Tudo cheia de galho só. Porque, querendo ou não, tá no finalzinho do inverno. E estamos a caminho do Jardim Botânico. Jardim Botânico e depois nós vamos para a Torre de Belém. Então, bora lá. Depois de passar aqui no Jardim Botânico, ele custa 5 euros para você entrar. 4,50 com desconto. É 17 euros. 17 euros? Dá 70% de desconto. Gente, você... Tá, então volta a informação. 17 euros para você entrar no Jardim Botânico. Se você tiver o Lisboa Card, você tem 70% e aí fica 4,50. Caríssimo. Enfim, é isso. Agora nós vamos passar no Mosteiro dos Jerônimos. Por quê? Eu tô achando que vai chover. Falei pro Igor, vamos fazer as partes abertas. E depois tem um monte de palácio, museu, igreja. E aí a gente faz depois. Como é tudo caminho, não vai ter tanto problema desviar um pouco do roteiro. Por isso que é importante fazer um roteiro inteligente, porque assim você consegue contornar uma situação como essa. Então, bora lá, vamos conhecer esse mosteiro. E o Mosteiro dos Jerônimos é um dos maiores e mais impressionantes monumentos de Lisboa. É um excelente exemplo da arquitetura manuelina e da riqueza aqui de Portugal. O mosteiro foi fundado em 1501 para comemorar a viagem de Vasco da Gama às Índias. E a construção desse mosteiro demorou mais de 100 anos para ser concluída. E ela foi uma das maiores construções da época, mostrando o poder e a riqueza portuguesa. E o mosteiro foi financiado através da riqueza proveniente das expedições e das descobertas marítimas feitas por navegadores como Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral. E agora chegamos aqui no Padrão do Descobrimento, que é exatamente o ponto onde as caravelas saíram para poder desbravar aí os oceanos e parar lá no Brasil, né? É um lugar muito cheio, bem movimentado, então quanto mais cedo você conseguir vir para cá, melhor, porque você pega vazio, você tira fotos legais. O Padrão do Descobrimento tem o formato de uma caravela, um navio da época utilizado para realizar as viagens durante a Era do Descobrimento.
E o monumento é decorado com 28 figuras históricas aqui de Portugal, entre elas Pedro Álvares Cabral. E aí, saindo aqui do padrão do descobrimento, é só você seguir reto pra cá, que você vai ver o farol e lá no fundo a Torre de Belém. Chegamos aqui na Torre de Belém e já vou dar dicas. Se você tem o Lisboa Card, você tem que passar antes no quiosque aqui atrás para você pegar o seu ticket e aí sim conseguir ir para a Torre de Belém. E essa é a Torre de Belém, a famosa Torre de Portugal. Ela foi construída na intenção de proteção, especialmente na época das grandes descobertas. Além da sua função defensiva, a Torre de Belém também funcionava como farol e um ponto de recepção para os navios estrangeiros. A torre possui 4 andares e cada andar possui a sua função. O andar inferior era usado para guardar armamentos, canhões utilizados na época. Já o pavimento principal tinha a função de recepção daquelas embarcações que chegavam. E o pavimento superior era usado como ponto de observação. E que observação, né? Esse local tem uma vista deslumbrante. E em 1983, a Torre de Belém foi reconhecida como Patrimônio Mundial da Unesco. E saindo da Torre de Belém, vamos conhecer o Museu do Tesouro Real. E é nesse museu onde estão guardadas as maiores riquezas de Portugal, inclusive o ouro que eles encontraram aqui no Brasil. E confesso que é um pouco triste em saber que muitas das riquezas que estão nesse museu pertenciam ao nosso país. E acabamos de sair aqui do Palácio da Ajuda, onde tem o museu do Tesouro Real aqui de Portugal. É muito bonito. Assim, ele conta a história de como foi que eles descobriram o Brasil e tudo mais, né? Então, a gente fica com aquela coisinha de tipo, poxa, isso aqui era meu. As riquezas do meu país. Mas tudo bem, faz parte da história, né? E aí, resta a gente conhecer e ver de pertinho, porque são muitas coisas muito bonitas mesmo. Inclusive, a gente agora tá no meio do pátio, que é extremamente lindo. Todo cercado. Então eu acho que vale a pena. Se você tiver com o Lisboa Card, você não vai pagar. E se você tiver que pagar, eu acho que é uns 11 euros. Eu vou confirmar e vou colocar aqui no vídeo. Aí vai de você achar que vale a pena seu tempo. Pelo menos aí uns 40 minutos de visita, porque ele são em vários andares e você vai subindo, e vai subindo, e vai subindo. Agora, vamos para o nosso próximo ponto de turismo aqui de Lisboa. Bora lá? E agora chegamos aqui, no alto de uma colina com vista para o Rio Tejo, que é onde fica uma das joias menos conhecidas da capital portuguesa. Bem-vindos ao Palácio Nacional da Ajuda. E depois de um terremoto que destruiu grande parte da cidade, em 1795 começaram as obras do Palácio Definitivo, ambicioso com um projeto neoclássico, pensado para refletir o poder da monarquia portuguesa. E esse palácio foi palco de bailes, cerimônias oficiais e momentos marcantes na história de Portugal. Acabamos de almoçar, eu não gravei o almoço, mas foi muito gostoso. A gente comeu um bacalhau à Brás, que chama, né? Isso. Que é bacalhau com batata, muito azeite, e é isso. Mas foi gostoso que veio esse bacalhau, um bacalhauzão, vou botar a foto aqui pra vocês verem. E aí veio sobremesa e refrigerante, tudo por 15 euros. Então, valeu a pena e uma delícia, delicioso, uma postona assim de bacalhau. E aí agora, pegamos o ônibus e viemos parar aqui no Parque das Nações, porque nós vamos conhecer o Oceanário de Lisboa. Eu ouvi falar muito bem, dizem que é muito bonito. O Igor adora peixe, como vocês já sabem, né? O peixe que eu gosto é o que estava lá no meu prato. E agora chegamos no moderno bairro do Parque das Nações,
muito diferente da arquitetura, da vida boêmia que nós estávamos acostumados no bairro que a gente estava hospedado. E chegamos em um dos lugares mais incríveis de Lisboa, o Oceanário. Ele foi inaugurado em 1998, durante a Expo 98, e o tema era Os Oceanos, um patrimônio para o futuro. O Oceanário de Lisboa é hoje um dos maiores da Europa e o mais visitado de Portugal. Ele abriga mais de 8.000 organismos de 500 espécies diferentes, desde aqueles grandes tubarões até aqueles pequenos e delicados cavalos marinhos. E você também vai conhecer essa famosa lontra que é super divertida e carismática. O tanque central é o coração do oceanário. São mais de 5 milhões de litros de água salgada, simulando o oceano aberto, com paredes de vidro tão grandes que você se sente dentro do próprio mar. Esse tanque é visível de vários ângulos e pisos, criando uma experiência contínua e totalmente imersiva. Tenho certeza que esse passeio precisa estar no seu roteiro. E aí, mozão, você gostou? Gostei. Gostou muito? Sim. Valeu os 40 euros que você pagou nisso. Não era 25? 40, não é? Achei que era 25. Bom, gente, eu vou colocar aqui no vídeo também quanto foi, eu não lembro. Valeu sim. É muito bonito. A gente vai ter que ir em outro agora. Não, Tem tá bom, comparação. chega de peixe. Só no prato. Em Barcelona. Aí você falou pra onde a gente vai. E chegamos ao fim de mais um dia. Confesso que eu estou muito cansada, tô com muito sono. O Igor tá em êxtase, eu acho, mas é porque ele viu peixe, então, tipo, né? Manda, Rafa, manda. Ele quer andar, eu quero dormir. Mas, gente, vale muito a pena. Eu gostei bastante. E olha que eu não sou chegada, né? Não tem nada a ver com o Aquário de Santos, Aquário de Ubatuba, não tem nada a ver, nada a ver. É bem legal, vale muito a pena. Então, coloquem aí no roteiro de vocês. E agora, vamos voltar lá pro nosso bairro. E o Igor quer tomar um gelato de qualquer jeito. Então vamos caçar o que comer para jantar e tomar esse gelato dele. Não sei se eu apareço aqui. Se eu não aparecer, um beijo para vocês. Até o próximo vídeo. E deixa tudo anotadinho aí no roteiro de vocês, para fazer aquele roteiro maravilhoso para viajar com a família, com os amigos, com quem você quiser. E eu quero e eu espero que você faça a sua viagem sem perrengue.